Quantos estão na fé, digam glória a Deus. Queridos, chegou um momento importante. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. Santo e bendito Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Quantos estão na fé, digam glória a Deus. Encontrou, diga graças a Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Levante as suas mãos e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, eu vou pedir para você se sentar, mas eu vou pedir para você se sentar com a sua Bíblia aberta. Eu, no dia de hoje, nesse dia de Santa Ceia, eu estarei pregando sobre não apenas a vida de um homem, mas o ministério deste homem, João Batista. João Batista, para mim, é um dos maiores ministros do Novo Testamento. João Batista, ele foi um homem diferente dos homens da sua época. João Batista, a Bíblia diz que ele era filho de uma mulher estéril chamada Isabel. Isabel era parente de Maria, Maria, mãe de Jesus. Isabel não podia dar filhos. E a Bíblia diz que um dia o anjo do Senhor aparece ao seu esposo, o Zacarias, o sacerdote Zacarias, e diz a ele que ele seria pai e Isabel seria mãe. Só que a Bíblia diz que eles já eram avançados em idade. E um parênteses aqui na pregação: para Deus não tem idade para cumprir as suas promessas. Não importa se é velho, não importa se é novo, não importa. Para Deus não tem idade. Quem lembra de Abraão? Abraão já era um homem de 75 anos quando Deus lhe apareceu e lhe fez uma promessa: eis que farei de ti uma grande nação. Então, para Deus realizar as suas obras, não tem idade. Ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz como Ele quer. É Ele quem manda, é Ele quem tem o controle na palma de suas mãos. Deus quis que Isabel, uma mulher idosa, ficasse grávida. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Foi obra de Deus, foi o querer de Deus, foi a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele manda o anjo Gabriel até o sacerdote Zacarias, dizendo que ele seria pai. Quando Zacarias, ele ouviu isso, a Bíblia diz que Zacarias, ele duvidou no seu coração. E ele diz assim: como poderia eu ser pai e a minha esposa ser mãe, se já somos avançado em idade? Às vezes, irmãos, nós queremos colocar limites em Deus. Às vezes, nós queremos diminuir Deus segundo a nossa visão, segundo a nossa ótica. Olhamos para uma situação e pensamos assim, aquela situação é impossível. E pensamos que Deus não tem a capacidade de agir naquela situação. Zacarias era avançado em idade. O que ele pensou? Já que eu sou velho, Deus não pode fazer com que a minha esposa venha gerar. Ela também é avançada em idades. Olhamos para as circunstâncias e esquecemos de olhar para Deus. Olhamos mais para a dificuldade do que para a promessa do Senhor. Olhamos mais
para as circunstâncias do que para o Deus que nos chamou. O cristão, ele não vive pelo que ele vê. O cristão, ele vive pelo que ele crê. Você não vive pelo que você está vendo. Você vive pelo que você acredita. Você não vive pela sua realidade. Irmão, vamos falar aqui uma verdade. A realidade é difícil. A realidade é complicada. É porta fechada. É dificuldade. É luta. É problema. E se eu começar a olhar para todas estas circunstâncias, a minha fé vai ficar abalada. É por isso que eu não olho para a minha realidade. Eu olho para o meu Senhor. Eu olho para o meu Deus. E eu quero te dar um conselho nessa manhã. Pare de olhar para a sua realidade. Pare de olhar para as circunstâncias. Se está difícil, Deus está contigo. Se está chorando, Deus está contigo. Se está na prova, Deus está contigo. Se só tem o feijão e o arroz do dia de hoje, Deus está contigo. Se a porta se fechou, Deus vai abrir uma outra porta. Se está dando errado hoje, Deus está no controle de todas as coisas. Zacarias olhou para o anjo e falou: como pode? Às vezes olhamos para Deus e dizemos assim: Deus, como é que o Senhor vai fazer o milagre? Às vezes queremos que Deus, ele faça o milagre como a gente pensa que ele tem que fazer. Deus vai fazer dessa forma, mas a Bíblia diz assim, que nem olho viu e nem ouvido ouviu e nem subiu ao coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. As promessas de Deus concernente à salvação, concernente à vida eterna e ao cuidado dele para com a nossa vida nessa terra, diz a Bíblia Sagrada, nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem subiu ao coração. É muito maior do que a gente imagina. Zacarias era um homem conhecedor da palavra, mas naquele momento lhe faltou fé. Faltou fé para Zacarias, porque ele questionou a promessa de Deus. E qual foi a consequência? A Bíblia diz que o anjo lhe respondeu dizendo: então, a partir de hoje, até o nascimento da criança, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo porque você duvidou. Você vai ficar mudo porque você não acreditou na minha palavra. E eu assisto a face de Deus todos os dias. Você vai ficar mudo. Queridos irmãos, a dúvida é uma ofensa a Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem fé não agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida é uma ofensa àquele que te levantou quando tu estavas caído. Aquele que te sustentou quando tu estavas fraco. A dúvida ofende a Deus. O anjo Gabriel ficou ofendido, porque era uma promessa verdadeira, era uma promessa real. Às vezes nós questionamos o agir de Deus, questionamos o trabalhar de Deus, chegamos até a pecar contra Deus murmurando, dizendo: Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus se esqueceu de mim, Deus abençoa fulano, cicrano e beltrano e Deus não me abençoa. Olhe para a sua vida, olhe para o que Deus já fez por você, olhe os milagres que Ele opera todos os dias, desde o pão que está na sua mesa até o ar que você respira. Olhe os pequenos milagres. A gente só vê milagre em grandes coisas, mas pequenas coisas também são grandes milagres. Você está aqui hoje, sentada em uma cadeira, ouvindo a palavra de Deus, é um milagre, porque você estava morto em seus pecados e a graça de Deus te alcançou. Já é um milagre, é fruto da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que a partir daquele momento, Zacarias ficou mudo, não falou mais nada. E a semente foi plantada no ventre de Isabel. Isabel ficou grávida, Zacarias ficou mudo, diz a Bíblia Sagrada. E um dia
Maria, já grávida, foi visitar sua parenta Isabel, e quando a palavra do Senhor diz, Maria botou o pé na porta, João Batista começou a se mexer dentro da barriga, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, Maria foi cheia do Espírito Santo, porque naquele momento, querido, eu estou todo arrepiado, estava tendo um encontro, estava tendo um contato entre aquele que iria preparar o caminho para o Salvador e entre o Salvador que era o caminho da salvação. Isabel, diz a Bíblia Sagrada, sentiu a criança mexer em seu ventre. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde quando estava no ventre de Maria. Ele foi cheio do Espírito Santo. Pode aumentar um pouco o fundo? Foi cheio do Espírito Santo. Imagina só que cena maravilhosa. A criança começar a mexer dentro do ventre de Maria, ser tocada, ser cheio. Por quê? Porque teve um encontro com Jesus, teve contato com Jesus. Queridos irmãos, ter contato com Jesus nos faz sentir a presença dele, nos faz ser tocados por ele. Tem gente que quando já é tocado por Jesus chora. Tem gente que quando é tocado por Jesus se alegra. Tem gente que quando é tocado por Jesus dobra o joelho. João Batista, ele teve um encontro com Jesus e ele começou a se mexer no ventre de Isabel. Já foi cheio do Espírito Santo. Depois de alguns meses, a Bíblia diz que Maria volta para a sua casa e Isabel, ela está prestes a dar à luz ao seu filho João Batista. Só que nesse momento seu pai não estava em casa. A Bíblia diz que Zacarias estava no templo, porque Zacarias era um sacerdote, Zacarias era um pastor, Zacarias estava no templo cumprindo a sua missão. Como o sal da terra, tem alguns que são o sal grosso, não é? João Batista era o sal grosso, com ele não tinha meio termo não. Já não tinha muita conversa não. João Batista era ele. Comia mel, comia gafanhoto, vestia uma roupa de pele de camelo, se eu não me engano. E ele ia lá para a banda do Jordão e começava a pregar. E qual era a pregação de João Batista? João Batista olhava para o povo e dizia assim, ó, veja só o que diz o versículo 2, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino do céu. Era a pregação de João Batista. Arrependam-se, arrependam-se. Era a pregação desse profeta. Quando João Batista pregava assim, ó, arrependam-se, João Batista, ele estava dando 3 orientações às pessoas. A primeira delas, o arrependimento é quando mudamos a nossa visão para com Deus. Afinal de contas, quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é santo. Deus é Senhor. Deus, conforme está escrito na epístola de João, é amor, mas ele também é justiça. Então, o primeiro sinal do arrependimento é quando nós mudamos a nossa visão para com Deus. Quando entendemos que o nosso Deus, como diz Isaías, é 3 vezes santo. Deus é santo. E o que está escrito na carta que o apóstolo Pedro escreveu? Sede santos porque eu sou santo. Então o arrependimento implica em sabermos que Deus é santo. E Deus, ele exige que os seus filhos sejam santos. Santos não no sentido, de ser imaculado, de ser colocado. Não é nada disso. Santo é separado. É viver uma vida para Deus. É viver uma vida de comunhão com Deus. A segunda implicação, Rodrigo, de João Batista, quando ele pregava, arrependam-se, é a visão que o ser humano deve ter a respeito do pecado. O que é o pecado? É a quebra da lei de Deus. Quem pecou primeiro? Eva, junto com Adão. O que Paulo falou em Romanos? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O pecado é tão pecaminoso que matou o Filho de Deus.
O pecado é tão grave ao olhar de Deus que Deus derramou sobre o seu filho a sua ira. Então nós, quando ouvimos a palavra arrependimento, uma das implicações é a visão que temos a respeito do pecado. Deus odeia o pecado. O apóstolo Paulo escreveu que o pecado, depois de consumado, gera a morte. O pecado, ele é muito prazeroso no começo, mas ele é amargo no final. Teve um jogador de futebol do São Paulo chamado, não vou falar o nome dele, mas ele era um jogador de São Paulo. E ele foi para uma festa e ele se envolveu com uma mulher. E o marido dessa mulher pegou os dois deitados e foi lá e tirou a genitália dele, cortou a cabeça. Então veja que o pecado, depois de consumado, ele gera a morte. E o cristão, quando ele ouve a palavra arrependimento, uma das implicações é a visão que teremos a respeito do pecado. Eu devo odiar o que Deus odeia. Eu não posso gostar do que Deus não gosta. O apóstolo João falou na epístola que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que ama o pecado, o salário deste amor é a condenação eterna. A terceira implicação, quando nós ouvimos a palavra arrependimento, é a respeito de nós mesmos. O apóstolo Pedro diz que o homem é como a flor da erva. Cresce a erva, seca-se a flor e assim vai a glória do homem. A preocupação de um homem de Deus, querido irmão, deve ser com a sua salvação. Para onde vai a sua alma? Essa é a minha preocupação. Eu não me importo em ter uma igreja cheia. Eu não me importo em ser famoso. Eu não quero isso. Eu quero pregar a palavra, porque é a palavra que converte, é a palavra que salva. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que um dia você possa estar ao lado de Jesus. É isso que eu quero. Eu quero que um dia, quando você fechar os seus olhos, você tenha um encontro glorioso com o Salvador. É isso que eu quero. Era esse o desejo de João Batista. Ele desejava que as almas fossem alcançadas pela graça do Senhor. E eu quero lhe dizer no dia de hoje, querido, encerrando esta palavra, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Dinheiro acaba, beleza também acaba, tudo passa, diz a Bíblia, exceto a palavra do Senhor. Se preocupe com a sua alma, avalie a sua vida. A palavra do Senhor diz assim, Roberto: avalie-se a si mesmo para ver de se estáis firmes. Será que você está firme com Deus? Ah, pastor, eu acho que eu estou. Não. Você está firme com Deus? Se hoje fosse o seu último respirar, você está firme com Deus? Você está aliançado com o Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Saia daqui refletindo: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso da Tua misericórdia. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu perdão. Eu quero, Senhor, beber da fonte da água da vida que mata a minha sede. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
amado. seu filho amado, para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meu pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Levante as suas mãos e cante ao Senhor. Porque Ele vive, Posso crer, no amanhã, porque Ele vive, temor não há. temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. mais uma vez, canta a igreja viva, porque Ele vive. Porque Ele vive, Posso crer, no amanhã, porque Ele vive, temor não há. temor não há, Mas eu bem sei, declare, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos